Mais uma vez estamos aqui para o nosso segundo encontro sobre o tema do mês da Bíblia. Como todos nós já sabemos, que é um dos livros, uma das cartas de São Paulo, a carta aos Gálatas. Então, eu convido, primeiramente nesse encontro de hoje, a todo mundo pegar como compromisso de ler esta carta. Em segundo lugar, quem sabe tentar pegar um caderno ou alguma coisa e tentar ver os principais temas que são desenvolvidos por Paulo nesta carta, especialmente no corpo desta carta. E também anotar alguma dúvida que você tenha, coisas talvez que você não tenha compreendido, para tentar compreender depois. Então hoje, como nós já dissemos na semana passada, nós vamos pegar a carta aos Gálatas e vamos olhar um pouco o conteúdo da mesma. E como nós já aprendemos na semana passada, a carta aos Gálatas, ela é conhecida primeiramente como a carta da unidade, sabendo que a comunidade estava dividida por causa dos judaizantes, e é por isto que Paulo diz no capítulo 3, no versículo 28, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E em segundo lugar, esta carta também é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. Por isso, a liberdade, como também a unidade, a fé e o evangelho, a vida segundo o Espírito, segundo a carne, são os principais temas desta carta. Então, esta carta, ela tem uma introdução, como toda carta tem. Ela tem um corpo que a gente pode dividir em partes, em 3 partes, e também uma conclusão. Então, olhando um pouco a introdução desta carta, porque hoje a gente vai ver um pouco o conteúdo da mesma, a gente vai perceber, primeiramente, uma insistência de Paulo sobre a proveniência divina da sua vocação e da sua missão. Ele faz questão de afirmar e de reafirmar que ele é verdadeiramente um apóstolo. Mesmo seus judaizantes dizem que ele não é, mas ele é, porque ele foi chamado por Deus e também enviado por ele em missão. E tudo isto aconteceu no caminho de Damasco, quando o Cristo apareceu e o chamou. E a partir daquele momento, toda a vida de Paulo, ela muda de direção, ela muda de rumo. E o motivo desta insistência nós já conhecemos. É justamente por causa daquilo que os judaizantes pregaram na comunidade e da divisão causada por eles. E porque eles afirmavam que Paulo não era apóstolo, porque ele não andou com Jesus. Então, se ele não era apóstolo, então o que ele está fazendo, o que ele fez na comunidade não tem valor. Ele é um falso evangelizador. E é por isto que na introdução, Paulo, ele faz questão e ele afirma que ele foi chamado por Deus e ele é um instrumento da ação de Deus no meio dos pagãos, no meio dos gentios. E também ele recebeu esta missão justamente de anunciar aos gentios, aos pagãos, o evangelho e a libertação que vem não pela lei, mas que vem por Jesus Cristo.
E ele vai dizer no capítulo 1, no versículo 4, que o Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos arrancar desse mundo mau, segundo a vontade de Deus. Então o Cristo se entregou para nos tornar livres, para nos libertar. E ele se entregou não apenas por um povo, o povo judeu, mas ele se entregou por todos. Ele se entregou pelos judeus e pelos pagãos, libertando uns e outros da escravidão dos pecados, para nos tornar verdadeiramente livres. Mundo mau significa esse mundo que é dominado pelo pecado, significa esse tempo de escravidão. E o novo tempo anunciado por Paulo, o tempo vindouro, é esse tempo do reino de Deus, anunciado por Jesus e que a igreja, na pessoa de Paulo, também anuncia. Ele anuncia este reino de Deus para nos libertar. Então, após a introdução, é costume de Paulo fazer uma ação de graças. Aqui, na carta aos Gálatas, especificamente, ele não o faz, mas ele substitui esta ação de graças justamente por uma admoestação aos adversários. E desde o início ele mostra toda a sua indignação por causa da inconstância dos Gálatas, que se deixaram levar pelo discurso feito pelos judaizantes, que são adversários de Paulo. E por isso o intuito de Paulo é mostrar justamente aos Gálatas a gravidade dessa atitude de abandonarem o verdadeiro evangelho para abraçar um outro evangelho que não é verdadeiro. E ao mesmo tempo também é um apelo, é um convite para eles retomarem novamente o caminho verdadeiro, do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado por Paulo, por Pedro, pelos apóstolos e que é pregado pela igreja ainda hoje. Este evangelho pregado pelos judaizantes não é verdadeiro, porque ele é como que um convite para que os convertidos voltem novamente à lei, voltem novamente à observância da lei e práticas da lei judaica. Por isto que no capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que vos chamou mediante a graça é Deus o Pai. E ele vos chamou para a liberdade, a verdadeira liberdade que Jesus nos conseguiu. E por isto a fé, este acreditar, esta adesão a Deus, ele é um dom, é um presente, é um dom gratuito que Deus dá a todos. Ele dá a todos aqueles que aderem e que aceitam Jesus Cristo e a libertação trazida por Ele. Por isso não tem sentido exigir dos pagãos que eles sigam as prescrições da lei judaica, porque afinal de contas eles se tornam cristãos e não judeus. É por isso que Paulo ele insiste e diz que todos aqueles que seguem um evangelho diferente daquele pregado por ele, eles serão excomungados, eles serão anátema, como ele diz, porque eles não seguem os desígnios de Deus. Gálatas 1, versículo 8 a 9. Então esta palavra evangelho, ela significa justamente a revelação feita por Jesus, o Jesus vivo e ressuscitado. Ela significa também, a palavra evangelho, significa boa nova. E esta boa nova, anunciada por Paulo e anunciada pelos apóstolos. E também significa a própria mensagem, anunciada por eles.
E é por isto que Paulo, ele sustenta e insiste sobre a autenticidade do seu evangelho, do evangelho anunciado por ele. Então, o evangelho anunciado por ele não tem origem humana, mas ele o recebeu de Deus justamente nesta experiência que ele fez no caminho de Damasco. A segunda parte, ou a parte central desta carta, que a gente chama o corpo da carta, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira, os capítulos 1 e 2, o verdadeiro evangelho, pregado por Paulo e pregado pela igreja. Em segundo lugar, os capítulos 3 e 4, a fé, a liberdade cristã e a unidade em Jesus Cristo. E a terceira parte, a vida segundo o Espírito ou vida segundo a carne. Então, a primeira parte, o verdadeiro evangelho pregado por Paulo. Então, Paulo, ele, mais uma vez, ele reafirma a natureza, capítulo 1, versículo 11, e também a origem, versículo 12 do seu evangelho, que foi recebido por uma revelação. E é por isto que ele faz aqui como que uma autobiografia, falando dele mesmo e da sua experiência como judeu e especialmente como fariseu. Ele tem formação judaica, ele foi formado justamente nas tradições judaicas, mas ele fez uma experiência de Jesus no caminho de Damasco. E esta experiência mudou toda a vida de Paulo. Então, esta experiência na cidade de Damasco, depois da sua conversão, ele foi para lá, ele teve contato com os responsáveis desta mesma igreja, da igreja que o acolheram. E ele permaneceu nessa cidade e depois, aos poucos, ele foi enviado, depois pela comunidade de Antioquia, para a missão. Então, Paulo, como fariseu, para ele, antes da sua conversão, Jesus não era o Messias. Ele é simplesmente um impostor, porque ele foi pregado na cruz. Ele é um blasfemo, porque ele se diz e se afirma filho de Deus, quando na verdade, segundo eles, ele não é. Então Jesus estaria enganando, ele estaria iludindo o povo judeu, afastando o povo das tradições judaicas e da lei judaica. Então Paulo, antes da sua conversão, ele é um fariseu zeloso e por isto mesmo ele decide perseguir os seguidores de Cristo. E indo para Damasco para prender os cristãos, ele conhece Jesus e a partir daquele momento a sua vida muda. Por isso, no capítulo 1, 13 e 14, ele relata toda essa sua conduta no judaísmo, e isto para mostrar que o que ele é hoje é simplesmente a ação gratuita de Deus e a intervenção de Deus na sua vida e na sua história pessoal. No capítulo 1, 15 e 16, Paulo, ele define justamente essa sua experiência no caminho de Damasco como uma revelação direta de Jesus Cristo por iniciativa do Pai. E esta experiência, este seu chamado, esta sua vocação, ela é semelhante aos grandes profetas do Antigo Testamento, especialmente Isaías, Jeremias e outros, porque ele foi chamado e, sendo chamado, ele recebe uma missão. E esta missão é de anunciar a boa nova, especialmente aos pagãos. E assim, a redenção, ela não será mais um privilégio de um povo, do povo judeu, mas através de Paulo, a salvação, ela é oferecida a todos, também aos pagãos, também aos gentios.
e ela é oferecida gratuitamente a eles. E é isto que Paulo vai fazer, e é para isto que ele foi chamado e enviado. Então, esta narrativa, ela termina com algumas informações dadas, e que são importantes também, falando de si mesmo. Então, ele fala da sua visita que ele fez a Jerusalém para encontrar os apóstolos. Ele fala justamente desse contato que ele teve com Tiago, o líder da comunidade de Jerusalém, Gálatas 1, 18 a 23, Atos dos Apóstolos 12, 17, Atos 15, 13, também da sua viagem, ou das suas viagens, especialmente para as regiões da Síria, da Cilícia, para cumprir justamente e ser fiel à missão que ele recebeu neste chamado que Deus faz a ele. Então, em Gálatas 2, 1 a 10, ele nos narra justamente como foi esse encontro que ele teve e na companhia de Barnabé e Tito, que ele se encontra com os notáveis da igreja de Jerusalém, especialmente na Assembleia de Jerusalém, que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde justamente o tema central foi esta discussão com os judaizantes, de quererem um retorno para as leis judaicas, querendo impor sobre eles a circuncisão e outras exigências mais. E o concílio de Jerusalém, ele justamente vai decidir que isto não é necessário. Então, o resultado desta Assembleia de Jerusalém é favorável aos pagãos, porque ela vai confirmar a autenticidade do evangelho que Paulo anunciou aos gentios, também o reconhecimento oficial da missão de Paulo, e que não é necessário aos pagãos seguir as leis judaicas. Por isto, Paulo, ele logo depois, ele vai justamente entrar nesse ponto importante desta justificação, que não se dá pela lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Gálatas 2, 15 a 21. Então, por obras da lei, a gente entende justamente todos os atos, tudo aquilo que a lei prescreve e que os judeus deveriam observar. Gálatas 3, 2, Gálatas 3, 5, 3, 10, também Romanos 2, 15. Então, para alguns judeus, somente a observância da lei que assegurava a salvação. E Paulo vai mostrar que a lei, por mais importante que ela tenha sido, mas ela não pode tornar justa uma pessoa. Porque esta justificação, ela acontece somente em Jesus Cristo. E através da morte na cruz, ele nos salvou e nos justificou. Por isso, pela lei e para a lei eu morri, Gálatas 2,19 significa que o cristão, pelo batismo, se une à paixão, à morte e à ressurreição de Cristo. E a partir daquele momento, ele passa a viver unicamente para Deus. Então, a função da lei diante da morte de Jesus, ela pode ser compreendida assim. Ela não é mais legítima, porque ela, na verdade, condenou Jesus à morte. Em segundo lugar, ela é inválida, porque ela não tem o poder de justificar. A segunda parte do corpo, então, é a fé, a liberdade cristã, a unidade em Jesus Cristo. Então, nessa segunda parte, Paulo vai justamente tratar desses temas tão importantes, na carta aos Gálatas, e nós ainda vamos estudar especificamente alguns deles, como a liberdade cristã, o evangelho,
de Paulo, o verdadeiro evangelho e o evangelho pregado pelos judaizantes. Então, nessa segunda parte, Paulo, ele vai justamente mostrar e utilizar todos os argumentos e vai utilizar justamente a história de Abraão e vai colocá-lo como aquele que crê, Gálatas 3, 6 a 14, e na promessa feita aos patriarcas anteriores a Moisés, portanto, não mediante a lei. Então, Gálatas 3, 6 a 7, Paulo diz que Abraão foi justificado antes da circuncisão e antes da lei dada a Moisés, porque ele confiou nas promessas de Deus. E esta promessa feita a Abraão é a que nele todas as nações serão abençoadas. Esta é a promessa feita a ele. E isto se realiza em Jesus Cristo. Então esta promessa se cumpre em Jesus. E assim, todos os batizados, não somente os judeus, mas também os pagãos, gozam justamente destas promessas feitas a Abraão. E esta promessa, ela não está vinculada à lei, mas sim à fé. E é por isto que não se pode exigir dos gentios este retrocesso e este retorno à lei. Então, Abraão, ele era considerado justo porque ele confiou nas promessas que são dadas por Deus e não pela lei. Então, Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem em Jesus. Ele é um modelo de fé e que em Jesus são justificados por esta mesma fé. E é por isto que ele vai dizer que é pela graça que os Gálatas são justificados e não pela lei. Gálatas 3, 7 a 14. E Paulo, ele vai justamente mostrar que a lei, ela foi dada para que o povo tomasse consciência dos seus pecados e das suas transgressões. Gálatas 3, 15 a 29. Então, a lei, ela indica o que é contrário à vontade de Deus, mas ela não tem o poder de nos tornar justos, de tornar justo quem é culpado. Isto vai acontecer somente com a vinda de Cristo. E é nele, em Cristo, que a lei atinge o pleno cumprimento. Gálatas 4, 1 a 7. Vou dar um outro exemplo, diz Paulo. Durante todo o tempo em que o herdeiro é criança, embora seja dono de tudo, é como se fosse um escravo. Até chegar à data fixada por seu pai, ele fica sob os tutores e pessoas que administram os seus negócios. O mesmo acontece conosco. Éramos como crianças e andávamos como escravos, submetidos aos elementos do mundo. Então, Paulo, ele reflete justamente sobre esta ação salvífica de Deus na história. Ele usa este exemplo do herdeiro que não pode usufruir da herança justamente por ser de menor. E ele está sob os cuidados de tutores até atingir a maturidade. E assim também a humanidade, que viveu esse tempo de espera, esse tempo de imaturidade antes da vinda de Jesus. E é Jesus que veio justamente para nos justificar através da sua paixão, da sua morte e ressurreição. Então isto aconteceu justamente nesse tempo pré-estabelecido pelo Pai, quando ele enviou o seu Filho Jesus, que assumiu nossa condição mortal e entrou na nossa história. E ele entrou justamente na nossa história para nos libertar da maldição da lei, da morte e do pecado, para nos tornar verdadeiramente livres. Por isto que a justificação, ela vem pela fé em Jesus Cristo, no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Gálatas 3, 1.
e é oferecida a todos os que creem. Gálatas 3, 6 e seguintes. Então o Cristo, ele cumprindo esta promessa feita a Abraão, Gálatas 3, 8, 3, 14, 3, 18, ele une todos, judeus e pagãos, e todos se tornam irmãos. Gálatas 3, 26 a 29. E assim ele põe fim à maldição da lei e confere a todos a filiação divina. Gálatas 3, 10, 3, 13, 3, 22. Paulo, ele não compreende por que justamente os Gálatas, que foram e que receberam o verdadeiro evangelho, porque eles agora se deixaram levar e influenciar justamente pelos adversários, pelos inimigos de Paulo, eles que tinham acolhido a verdadeira pregação de Paulo. Por isso Paulo passa a seguir a falar da liberdade, a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade, ela vem justamente da adesão a Jesus. E não pode ter a sua origem na lei. E para nos fazer entender isto, ele utiliza o exemplo de Agar, que representa a Jerusalém atual, esse tempo mau, e todos os elementos do mundo, Gálatas 4:3, 4:9, e de Sara, a livre, que representa a Jerusalém do alto, que é o início da nova era, inaugurada pela morte e pela ressurreição de Jesus. Então, Agar e Ismael representam a lei, que não pode justificar. Sara e Isaac representam o Cristo, o cumprimento da lei, por meio do qual nós podemos ser filhos e filhos de Deus e, portanto, livres. E a terceira parte do corpo é esta vida no Espírito, viver segundo o Espírito ou viver segundo a carne. Então Paulo anuncia que o verdadeiro evangelho da liberdade ou da libertação é diferente do evangelho pregado pelos judaizantes que pregam o retorno à escravidão, que pregam o retorno à lei. Então, aceitar a circuncisão e a lei judaica seria admitir que o Cristo e tudo o que ele fez por nós não tem valor, que o Cristo, tudo o que ele fez seria insuficiente para a nossa redenção. E nós sabemos que não é assim. Gálatas 5, 5 a 6. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé, porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas sim a fé que age por meio do amor. Então, o agir cristão não é fruto do nosso esforço humano ou da nossa fidelidade ou não à lei, mas ela nasce justamente desta relação profunda com Jesus e desta experiência que nós somos todos chamados a fazer, de sermos amados e redimidos pelo Cristo, vivendo no seu amor. E é por isso que Paulo exorta os Gálatas para que ele expressa toda a sua indignação diante desta adesão aos argumentos dos judaizantes. Ele utiliza esta imagem esportiva, dizendo: vocês estavam correndo bem, que quem foi que colocou obstáculo para que vocês não obedeçam mais à vontade? Gálatas 5, 7. Então, esta expressão, ela mostra justamente que todo este fervor que os Gálatas tinham, logo depois da pregação de Paulo, como que desapareceu. E a liberdade verdadeira segundo Paulo, é justamente esta libertação da carne. Não viver segundo os desejos da carne, os desejos egoístas, ou o fechar-se sobre si mesmo. Por isso que Paulo demonstra que a lei, ela chegou ao seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. E agora nós somos chamados a viver segundo o Espírito,
E quem vive segundo o Espírito, ele vive no amor, e vive segundo o amor, fazendo de todos irmãos. Gálatas 5, 22 a 23. Então, a não adesão a Cristo é justamente seguir as obras da carne. E esta adesão a Cristo, ou a obra do Espírito Santo, ou viver segundo o Espírito, justamente nos faz viver no amor, na paciência, na bondade, na fidelidade, na mansidão, sendo fiéis a Ele. Em Gálatas 6, 1 a 10, nós temos justamente uma reflexão sobre as relações na comunidade e a correção fraterna, que é justamente uma consequência, do viver segundo o Espírito. Gálatas 6, 1 a 10. Irmãos, se alguém foi apanhado em alguma falta, cabe a vocês, os espirituais, aqueles que vivem segundo o Espírito, corrigir este irmão com mansidão. E corrigir por quê? Para que ele volte novamente e viva segundo o Espírito e não segundo a carne, vivendo um único critério, o critério do amor. E é por isto que Paulo exorta, justamente para viver no amor, para amar uns aos outros. E este amor deve ser vivido dentro da comunidade. Ele deve ser vivido porque somos todos irmãos. E finalmente também todos somos irmãos, até os inimigos. Romanos 12, 20. Então, em Gálatas 6, 2, Paulo diz: carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, Paulo, ele pede solidariedade. Aquele que é solidário é aquele que vive segundo o Espírito, carregando os fardos uns dos outros, estando especialmente ao lado do irmão que sofre, daquele que precisa, daquele que conhece insucessos, fragilidades, doenças, frustrações. Gálatas 6,6. Aquele que recebe o ensinamento da palavra deve repartir todos os bens com quem precisa. E esta carta termina justamente com uma exortação para repartir os bens materiais, especialmente com aqueles que têm a missão de evangelizar. Gálatas 6, 11 a 17. A conclusão. Vejam com que letras grandes estou escrevendo a vocês, do meu próprio punho. O que querem impor-lhes a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isso não para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles querem que vocês se circuncidem, apenas para eles se gloriarem de ter marcado o corpo de vocês. Quanto a mim, que eu não me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. O que importa não é a circuncisão, e a não circuncisão, e sim a nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos, e os que seguirem esta norma, assim como todo o Israel de Deus. Então, Paulo, ele conclui aqui a sua carta, resumindo tudo o que ele afirmou na carta, especialmente retomando esta polêmica com os judaizantes e dizendo que ele se gloria unicamente na cruz de Jesus Cristo e que ele já traz esta marca, ou esse estigma, dos sofrimentos de Cristo nele. E também todos aqueles que seguem o Cristo e procuram ser fiéis a Ele, também que devem se gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta carta termina com uma saudação em forma de bênção, pedindo a graça e a paz da presença de Jesus Cristo na vida da comunidade e na vida de cada um de nós. E assim chegamos ao final de mais um encontro e na próxima semana nós vamos iniciar 3 encontros, escolhendo especificamente temas
importantes desta carta para podermos aprofundá-la sempre mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que estiveram conosco e até a próxima quinta-feira, quando nós vamos tratar do tema o Evangelho pregado por Paulo e o Evangelho pregado pelos judaizantes.